Olá! Hoje teremos mais uma aula do curso de Física Ondulatória no formato remoto, do curso de Licenciatura em Física do Cefet-RJ, campus Nova Friburgo. Hoje nós vamos falar sobre ondas sonoras. Fiquem atentos porque nessa aula nós vamos revisar uma série de conceitos ou utilizar uma série de conceitos lá do curso de Física 2, tá? Principalmente da parte de gases, fluidos e gases ideais. Okay? Mas nada que vá nos atrapalhar, certo? Então vamos aqui para o OneNote e vamos ver aqui, ó. Hoje a gente vai ter um bloco de anotações mais comprido, tá? Eu deixei tudo aqui mais ou menos no mesmo bloco, por questão de organização, acho que ficou interessante assim para ondas sonoras, tá? Então, como de costume, vamos aqui colorindo o que a gente estiver discutindo. Primeiro, eu queria fazer uma motivação aqui para o nosso assunto de hoje, e para isso eu queria que vocês pensassem rapidamente qual que é a relação entre ondas sonoras, por exemplo, e os meios de propagação. Certo? Bom, as ondas sonoras, elas são perturbações em um meio. Por exemplo, no próprio ar, ou uma perturbação na água. Tá? E essa perturbação, ela se propaga nesse meio. Okay? Então, para que produza ondas sonoras, ou genericamente, né, ondas mecânicas, é preciso que a gente tenha algum meio de propagação. Daqui a algumas aulas, né, a gente vai discutir ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de um meio para se propagar. Tá? Outra questão que eu queria que vocês pensassem ainda sobre meios de propagação é como que é a velocidade da onda sonora em diferentes meios. Por exemplo, qual que é a onda sonora, a velocidade da onda sonora no ar, por exemplo? Vocês têm alguma estimativa? Ou ainda na água? Será que é maior ou menor? De fato, a onda sonora no ar ela tem uma velocidade em torno de 340 metros por segundo. Tá? E na água, essa velocidade ela é maior, chegando aí em torno de 1000 metros por segundo ou mais. Ok? Já é curioso, né, que a própria da luz ela não precisa de um meio, é de outra natureza e tem uma velocidade ainda ordem de grandeza maior do que essa que eu mencionei, né? Bom, outras características aqui do som que eu quero enfatizar são que ele é caracterizado por um transporte de informação, né, ou da perturbação nesse meio, mas sem o transporte de matéria. Tá? Então, por exemplo, no formato remoto um pouco mais difícil, mas numa aula presencial eu estaria aqui falando, né, produzindo ondas sonoras com as minhas cordas vocais, e as partículas de ar que estão aqui na vizinhança da minha boca, elas não chegam até o ouvido de todas as pessoas que estejam na sala. Mas a perturbação, né, que essencialmente é a onda sonora, a sensação audível que cada um tem, essa chega. Tá? Então esse fenômeno ele é caracterizado por esse transporte de informação ou de perturbação, mas sem o transporte da matéria. Somente é necessário que tenha uma agitação local, né, da matéria. Esse fenômeno também é caracterizado por uma velocidade finita. Não é? Como eu tinha comentado, no ar, por exemplo, é 340 metros por segundo, certo? E como toda boa onda, né, o som também está sujeito a reflexão, a interferências e tudo mais. Então você já deve ter experimentado essa situação de chegar num ambiente vazio, uma sala completamente vazia, e você fala dentro dessa sala e escuta a sua voz com muita reverberação, né? O termo que a gente usa. Então a sua voz ela reflete
várias vezes nas paredes desse ambiente e causa nessa reverberação, seria um conjunto de vários ecos, certo? Nós discutimos também, quando falamos de ondas estacionárias, a interferência, né? Então, o som grave que saia de um aparelho de som, ele pode refletir nas paredes do ambiente e interferir com aqueles outros que estão sendo produzidos nos alto-falantes e dar origem a uma onda estacionária, né? Que, no fundo, não deixa de ser interferência da onda produzida no alto-falante com aquelas refletidas, ok? Bom, pensando aqui de uma maneira mais qualitativa na propagação de ondas sonoras, nós teríamos esse ciclo daqui, ó, um ciclo que iria se retroalimentar. Então, se nós começarmos por essa primeira etapa aqui, nós teríamos um deslocamento do fluido, tá? Então, imagina uma porção de um fluido que se desloca, e isso muda a densidade desse fluido. Tá? Essa mudança de densidade, como estaria esquematizado aqui nesta porção do ciclo, ela também muda a pressão nesse fluido. Okay? E por fim, né, essa variação de pressão, ela produz um deslocamento e isso então cria um ciclo, né, que é o responsável pela propagação dessa onda sonora. Tá? Nós vamos, então, para discutir a produção de ondas sonoras, nós vamos isolar cada um dessas etapas do ciclo aqui e ver quais são as relações entre essas variáveis. Então, entre um deslocamento do fluido e a densidade, entre a densidade e a pressão, e entre a pressão e o deslocamento. Tá? Nós vamos começar aqui investigando a relação entre densidade e pressão. Tá? Então, vou comentar aqui alguns conceitos de fluidos. Por exemplo, quando você submete uma porção de um fluido a uma variação de pressão, então tem que uma porção de um fluido e, por exemplo, aumentou ou diminuiu a pressão sobre essa porção do fluido. Dado que a massa do fluido é m e que esse fluido ocupa um certo volume, tá? Eu vou expressar aqui a variação de pressão por ΔP. Então, nessas condições, né, essas quantidades que estão listadas aqui, essencialmente a variação do volume e a variação de pressão aplicada, estão relacionadas a duas quantidades, tá, que a gente pode definir, que seriam um módulo de compressibilidade, tradicionalmente representado por essa letra K, e o módulo de elasticidade volumétrica, tradicionalmente representado pela letra B. Okay? Então, essas quantidades são definidas assim. O K é definido como menos ΔV sobre V dividido por ΔP. Tá? Então, ΔV sobre V é a variação fracional desse volume. Tá? A variação do volume seria ΔV dividido pelo volume inicial, isso é a variação fracional. E isso tudo, então, dividido por ΔP com sinal negativo, é o módulo de compressibilidade. Notem que esse sinal negativo, ele tem o intuito de passar a ideia que, aumentando a pressão sobre essa porção de fluido, o volume deve diminuir. Tá? Então, essa é a motivação desse sinal. Agora, o inverso desse módulo de compressibilidade é o próprio módulo de elasticidade. Tá? Então, que ele vai ser igual a menos ΔP sobre a razão entre ΔV e V, ou seja, a variação fracional do volume. Bom, a variação da densidade, tá? Lembrando que a densidade é a razão entre a massa e o volume, a variação da densidade pode ser escrita, se inspirando em cálculo diferencial, né? Pode ser escrita dessa maneira, ela seria
M sobre V, eu estou me querendo saber como que varia a densidade quando muda um pouquinho o volume, tá? Então isso vai dar menos M ΔV sobre V ao quadrado. Tá? Ver se isso não parece em termos diferenciais, né? Derivando M sobre V em relação a V, ao volume, né? E multiplicando por um dV. Daria essencialmente essa expressão daqui, tá? Que pode ser escrito novamente em termos da densidade, né? Porque ela aparece aqui de novo, a M sobre V. Então isso poderia tudo ser escrito aqui, Δρ, então igual a menos ρ vezes ΔV sobre V. Ou Δρ sobre ρ igual a menos ΔV sobre V. Tá? A gente iria obter daqui. Com essa expressão agora, a gente pode escrever esses módulos, né? No caso agora eu vou me concentrar no de elasticidade volumétrica. A gente pode escrever da seguinte maneira, que aparecia ó, ΔV sobre V, e agora eu posso substituir isso por Δρ sobre ρ. E, consequentemente, esse módulo de elasticidade vai ser dado por ρ ΔP sobre Δρ, ou aproximadamente ρ derivada da pressão em relação a ρ, com esse subíndice aqui, 0, que quer dizer próximo do valor de equilíbrio. Tá? Então, eu teria um fluido aqui sujeito a uma certa pressão, com uma certa densidade, em equilíbrio, tá? E eu estou considerando que variações pequenas em torno desse valor de equilíbrio. Ok? Bom, isso não é absurdo de se considerar, porque para uma onda sonora, né, que tenha... Eu já vou colocar todo esse parágrafo aqui para vocês verem. Se nós considerarmos uma onda sonora que tenha uma variação de pressão em relação ao equilíbrio, né, uma variação essa fracional, que seja maior que 10 a menos 3, vamos concordar, adimensionalmente é um número pequeno. Tá? Então, se você tiver uma variação de 1 parte em 1000 na pressão, você já tem sensação dolorosa, ok? No seu ouvido. Então, de fato, as variações de pressão que nós estamos considerando aqui na propagação de ondas sonoras são pequenas. Tá? Então, a gente pode considerar essas questões em torno do equilíbrio. Bom, sendo assim, né, nós precisaríamos de uma expressão, uma equação de estado que relacionasse pressão com densidade e outras variáveis. E nós temos aqui duas possibilidades para a propagação de ondas sonoras. As possibilidades que nós vamos explorar são as seguintes. Tá? Essa derivada da pressão em relação à densidade, aqui, claro, eu estou pensando em torno do equilíbrio, né? Elas poderiam ser ou P0 sobre ρ0, caso o processo de propagação de ondas sonoras seja isotérmico, ou gama P0 sobre ρ0, caso essa propagação seja adiabática. Okay? Essas duas expressões são fáceis de se obter, né? Essa primeira vem da equação dos gases ideais. Tá? E essa segunda, daqui, ela vem essencialmente da expressão PV gama igual a constante, tá? Do caso adiabático. Okay? Bom, eu enfatizei essa questão porque lá ainda na época de Newton existia essa discussão se a propagação de ondas sonoras é um processo isotérmico ou um processo adiabático. Tá? No finalzinho dessa aula, então, nós vamos saber a resposta para essa questão que assombrava lá o Newton. Tá? Bom, com essas definições, então, né, esse módulo de elasticidade, então, fica escrito simplesmente como P0, no caso isotérmico, e gama P0, no caso adiabático. Tá? Vou aproveitar que está aqui na tela, tentar botar os dois, está um pouquinho difícil, mas eu vou conseguir. Ó. Então, como esse B ele é ρ vezes a derivada de P em relação a ρ, aqui nesse caso é só cortar ρ0 nos dois casos.
tá? Para calcular o B. Aí fica P0 ou gama P0. Bom, maravilha. Vamos ver aqui, então, como estabelecer a relação entre o deslocamento e a densidade do nosso fluido. Então, para isso, eu vou considerar aqui uma onda unidimensional que se propaga em um cilindro de seção reta A. Então, imagina um cilindro que contém um certo fluido e nós vamos considerar perturbações ou deslocamentos de partes desse fluido. Okay? Então, se eu pegasse aqui, dentro desse cilindro, tá? Duas posições. Então, uma posição inicial x e uma outra x mais ΔX. Tá? O volume compreendido entre essas duas posições é muito fácil de ser calculado. Ele vai ser dado simplesmente, o volume vai ser a área de seção reta desse cilindro vezes o comprimento, né, dessa porção de cilindro que eu peguei, que no caso teria um comprimento que é a diferença entre as duas posições. Então, x mais ΔX menos x. Bom, isso vai dar simplesmente A vezes ΔX. Tá? Então, isso é o volume dessa porção de cilindro que eu escolhi compreendida entre x e x mais ΔX. Agora, eu vou imaginar que eu vou pegar duas extremidades, as duas extremidades que limitam essa minha porção de cilindro, e vou permitir deslocamentos em cada uma delas. Esses deslocamentos, eles vão ser representados por essa variável aqui, é um U de x e t. Então, um certo deslocamento que ocorreu aqui na posição x, num certo instante de tempo, e um outro deslocamento em x mais ΔX no mesmo instante de tempo. Tá? Então, o novo volume, quando eu considerar esses deslocamentos, ele vai ser dado pela seguinte expressão, vê se vocês concordam. Então, o volume ele vai sofrer uma certa variação ΔV, e ele vai passar a ser ainda a mesma área de seção reta, mas agora eu tenho que descobrir qual é o novo comprimento do cilindro nesse caso. Então, nós teríamos aqui na posição x mais ΔX, que seria essa primeira aqui, nós teríamos um deslocamento U, x mais ΔX, naquele instante de tempo. Tá? Então, é análoga à expressão anterior, só que agora tem aqui esse fator que dá conta do deslocamento desse lado do cilindro. E menos a posição x. Tá? Só que essa também vai sofrer uma pequena variação, está representada aqui por U de x e t. Tá? Então, essa expressão aqui essencialmente é de cima com esses dois pedacinhos adicionais. Reorganizando agora esses termos, nós teríamos o seguinte, colocar, vai cortar aqui x com menos x, né? Então, se colocasse ΔX em evidência, nós teríamos a ΔX que multiplica, aí sobraria aqui 1, esse cara está aqui embaixo. Esse ΔX aqui daria de si 1, e nós teríamos U de x mais ΔX em t igual a t, dividido por ΔX, menos U de x e t, também dividido por ΔX, dá origem a este termo daqui. Ok? Deixa eu acertar esse, para ficar itálico aqui. Ok. Bom, aí agora aqui a ideia seria o seguinte, nós temos aqui uma função calculada em x mais ΔX, menos essa mesma função calculada em x, dividido por ΔX com ΔX pequenininho. Bom, por definição, isso é a derivada, então, do U em relação a x. Como ele depende também de t, né? Então, essa derivada é uma derivada parcial. Okay? Então, o novo volume, ele é o antigo multiplicado por 1 mais um fatorzinho. Então, a variação fracional do volume
né, que a gente concordou lá no começo, seria ΔV sobre V, essa variação fracional. Notem que o produto de A ΔX por 1 é o próprio V. Então, ΔV é A ΔX vezes essa derivada. Tá? Quando eu derivar A ΔX vezes essa derivada por A ΔX, que é o volume, vai dar somente a derivada, né? Então, ΔV sobre V é a derivada de U em relação a X. Utilizando aquela primeira relação que a gente obteve lá em termos da densidade, né? A gente viu que Δρ sobre ρ era menos ΔV sobre V. Utilizando essa expressão aqui, a gente pode escrever então que Δρ sobre ρ então é menos dρu dρx. Okay? Ou ainda, como isso tudo está próximo do equilíbrio, né? Esse ρ aqui seria ρ0 mais uma pequena variação Δρ. Consequentemente, a gente pode escrever ó, Δρ aproximadamente igual a ρ0 dρu dρx, esse que é a função de x e t. Tá? Então, essa aqui é a nossa relação entre deslocamento e densidade. Vamos guardar essa aqui, que daqui a pouco a gente vai usar novamente. Relacionando agora a pressão ao deslocamento, nós teríamos o seguinte. Bom, nós vamos usar aqui agora a dinâmica sobre esse elemento. Então, as forças que atuam nesse caso, né, no caso anterior que a gente acabou de discutir, elas seriam devido às pressões em x, num certo instante de tempo t, e em x mais ΔX no mesmo instante de tempo. Então, nós teríamos aqui, por exemplo, F1 igual a pressão em x e t vezes A, né? E aqui eu estaria escolhendo um sentido positivo aqui para ser o sentido dessa força, ok? Então, se eu tenho uma das extremidades aqui, eu teria uma força atuando nesse sentido, estou considerando que esse é o positivo. A força do outro lado do cilindro, que agora eu estou considerando seria em x mais ΔX, essa seria devido às pressões, né, que estão para fora da região do tubo, que eu estou considerando, consequentemente tem um sentido oposto à primeira. Então, isso daria origem aqui a um F2, que é menos P em x mais ΔX, no mesmo instante de tempo t, vezes a área A, tá? Onde eu teria justificado, então, esse sinal trocado aqui para vocês. A força resultante nada mais é do que a soma entre essas duas, né? Não tem aqui muito mistério, a menos de que nós vamos usar uma tática, né? Uma estratégia parecida com o que nós fizemos antes. Então, nós teríamos aqui ó, que a força resultante, ela é a soma dessas duas. Como tem área aqui nos dois, eu botei em evidência. E agora aqui, de novo, nós temos a pressão em x mais ΔX, menos a pressão em x, aqui no caso está com o sinal trocado, mas tudo bem, continua valendo. E nós estamos considerando ΔX pequenininho. Então, vamos multiplicar em cima e embaixo, essencialmente por ΔX, e eu teria, então, a ΔX seria igual ao próprio volume, né? A ΔX, e isso tudo é o dividindo aqui por ΔX, nós teríamos derivada da pressão em relação a x, avaliado em x e t. Ok? Aqui, só por consistência, né, eu vou escrever o próprio volume aqui, tá? Não é a derivada não é um ΔV, é o próprio volume, A ΔX. Nesse caso é o volume. Vou botar itálico. Ok. Para que a gente quer saber a força resultante? É para poder aplicar a segunda lei de Newton. Então agora nós temos aqui algumas variáveis em termos de ΔX, termos de derivada em relação a x, desculpa. Com a segunda lei de Newton nós vamos conseguir relacioná-las a derivadas em relação ao tempo.
Então, aqui nós teríamos o seguinte, ó. A segunda lei de Newton, apareceria aqui MA, né? A massa dessa porção de fluido, ela seria essencialmente a densidade do fluido, que eu estou considerando aqui simplesmente ρ0, tá? Vezes o volume, que é o A ΔX. Vezes a aceleração dessa porção de fluido, que é a derivada segunda dessa função U, que essencialmente é o deslocamento desse fluido. Isso seria igual, né, pelo que nós acabamos de obter anteriormente, a menos A ΔX dρP dρx, ó, que é o menos V dρP dρx, que nós acabamos de encontrar a partir da força resultante. Maravilha. Então agora nós vamos ficar com o seguinte, ó, tem ρ desse lado, mas tem A ΔX, vou cancelar aqui dos dois lados, e vamos ficar simplesmente com ρ dρ2u dρt ao quadrado igual a menos dρP dρx. Que é então a relação entre pressão e deslocamento, né? Que era isso que a gente queria aqui, pressão e deslocamento. Então, o if aqui vai ficar mais legal. Deixa eu ver se no outro eu fiz também. Perfeito. Bom, agora nós já estamos em posição de obter uma expressão para a velocidade do som e também a equação das ondas, nesse contexto aqui de ondas sonoras. Então, eu vou colocar aqui como fosse mais um tópico e vou reescrever aqui algumas das equações que a gente obteve até agora. Então, lembrando que, vamos ver se vocês ainda lembram dessas relações aqui, a Δρ é menos ρ0 dρu dρx. Veio lá da relação densidade e deslocamento. Okay? Vamos deixar aqui que a gente vai precisar. Além disso, a gente obteve que aqui ΔP era Δρ vezes dρP dρρ avaliado em 0. Tá? E aqui a gente vai escrever isso como sendo, usando a expressão de cima, né? Δρ é essencialmente menos ρ0 dρ1 dρx. Então, onde tem aqui Δρ, eu estou substituindo por menos ρ0 dρ1 dρx, que apareceu aqui agora. Tá? Então, substituir a de cima na de baixo. Bom, ok. Agora aqui o último passo que a gente vai usar é o seguinte, ó. Nessa expressão aqui de cima, nós temos uma relação de dρ2u dρt² com dρP dρx. E aqui embaixo a gente tem uma expressão não para P, mas para ΔP. Okay? Como nós estamos considerando aqui situações próximas ao equilíbrio, tá? A pressão seria um P0, uma pressão de equilíbrio, mais ΔP. De modo que dρP dρx seria exatamente igual a dρ ΔP dρx. Tá? Então, o que eu vou escrever aqui embaixo já se vale dessa relação. Então, eu iria repetir aqui, ainda está até ali na tela, né? ρ0 dρ2u dρt², isso seria igual a menos dρP dρx. Eu vou escrever, então, menos dρ dρx desse fator daqui, ó, que é o próprio ΔP. Vê se vocês concordam. Tá? Isso aqui eu estaria repetindo, aí vai ficar menos com menos vai cancelar, então vai dar ρ0 dρP dρ avaliado em 0 vezes, esse termo aqui já era uma derivada em relação a x, com essa adicional, opa, está aqui repetido também, né? Vai dar a derivada segunda do u em relação a x². Tá? Eu vou colocar esse subíndice aqui 0, ficar tudo certinho. Bom, perfeito. Então agora aqui eu cortaria aqui ρ com ρ, e eu tenho derivada segunda de u em relação ao tempo, igual a um fator vezes a derivada segunda de u em relação a x².
Aqui era em relação ao tempo ao quadrado, né? Bom, maravilha, isso é exatamente a equação de onda que nós obtivemos para uma corda tensionada. E nós vimos que quem aparecia aqui multiplicando a parte temporal, né? Aqui está na parte espacial, mas eu passaria isso aqui dividindo para o outro lado, e aí nós sabemos que esse fator que aparece multiplicando a derivada segunda em relação ao tempo, ele é exatamente 1 sobre v ao quadrado. Consequentemente, a velocidade, nesse caso, ela vai ser dρ p dρ ρ, avaliado aqui em 0. Né? Passaria esse cara aqui para lá de cabeça para baixo, né? E ele seria v ao quadrado. Então, o v é a raiz desse fator daqui. Bom, aí nós tínhamos discutido lá no comecinho, né, que esse dρ p dρ ρ, ele pode ser, ele tem diferentes expressões, caso esse processo seja isotérmico ou adiabático, tá? Newton achava que ele era isotérmico, mas, no entanto, a concordância experimental, ela ocorre para o caso adiabático. E nós podemos, então, escrever que a velocidade da onda sonora, ela é gama P0 sobre ρ0, e aqui substituindo P0 sobre ρ0 usando a equação dos gases ideais, a gente obtém que é gama RT sobre M, onde gama aqui, né, é a razão entre CP e CV. Okay? Aqui seria R a constante dos gases ideais, T é a temperatura, e aqui é a massa molar. O interessante desse resultado é que a velocidade do ar, ela não depende da pressão, no caso, depende da temperatura, depende da massa molar do gás e de gama. Certo? Bom, agora que nós discutimos sobre essas ondas, né, eu queria comentar sobre a intensidade de ondas sonoras. Então, para isso, nós vamos considerar uma onda harmônica. Tá? Nós já vimos como que é a expressão da onda harmônica na aula passada. Aqui, então, estaria o exemplo. Ó. Se os deslocamentos desse fluido em relação ao equilíbrio forem descritos por uma amplitude vezes o cosseno de kx menos ωt mais uma fase, nós teremos uma onda harmônica se propagando nesse meio. Tá? A onda de pressão, uma coisa é o deslocamento do fluido, outra coisa é como que é a pressão nesse fluido. A onda de pressão pode ser facilmente obtida pela expressão que nós vimos alguns minutinhos atrás. Tá? Porque a pressão ela é ρ vezes v quadrado. Aqui originalmente a gente tinha obtido ρ dρ p dρ ρ avaliado no equilíbrio vezes dρ1 dρx, mas agora a gente já sabe que esse fator é v ao quadrado, assim já fica mais compacto. Então isso vai dar aqui aproximadamente igual, né, ρ0 vezes v quadrado, e a derivada de u em relação a x, nesse caso é muito simples. Simplesmente troca o cosseno por seno, né? E sai um k dali de dentro. E repete o resto, né? Trocando ali o cosseno por um seno. Ok? Veio dessa expressão que nós obtivemos aqui, ó. Essencialmente essa. Aí tem um sinal trocado aqui, né? Que eu tenho que acertar. Tá? Então teria esse sinal trocado aqui. Aí esse sinal com o do cosseno cancela, por isso não tem aqui embaixo. Eu já vou escrever assim também.
Ok? Então vejam que a onda de deslocamento e a de pressão elas estão defasadas aqui, né, essencialmente de π/2. Tá? A intensidade, então, que é o que nós estamos interessados em discutir nesse momento, ela é definida como a energia média transmitida ou que atravessa uma seção reta. Aqui eu estou pensando de novo nesse exemplo mais simples do tubo, por unidade de tempo e área, tá? Isso porque a nossa onda aqui está sendo considerada tridimensional. Apesar da gente não ter discutido ainda formalmente ondas em mais dimensões, aqui a gente está pensando na onda, né, dentro de um tubo, ela é uma onda tridimensional. Se ela fosse bidimensional, né, seria somente definida numa superfície, aí a intensidade seria a energia que atravessa um certo comprimento por unidade de tempo e comprimento. E no caso da corda, que é uma onda unidimensional, ali a intensidade é definida como energia que atravessa um ponto da corda por unidade de tempo, essencialmente. Bom, ok. Voltando aqui a como a gente está falando em intensidade, agora a gente está vendo que depende de energia por tempo e área. Naturalmente, a gente vai querer calcular potências. Tá? Então, para isso, a gente precisa de novo escrever a força sobre uma porção do fluido. Ela vai ser dada pela pressão vezes a área. Tá? Então, a área eu vou escrever aqui e a pressão a gente acabou de obter ali em cima. Ρ0, V² vezes K vezes U vezes o seno de Kx menos ômega-t mais uma fase. Tá? Então, isso aqui é essencialmente F igual a P vezes A. Tá? Agora que a gente tem a força, a gente pode calcular a potência. Né? A potência é o produto entre a força e a velocidade, aqui nesse caso, mais simples. Então, nós teríamos aqui a força vezes a velocidade, nesse caso a velocidade é dρ(u), dρt, e vê se vocês concordam que vai dar o seguinte. Ó. Eu vou voltar aqui no U mais uma vez, porque derivar U em relação a t é muito parecido com derivar em relação a x. Então, nós vamos ter aqui esse cosseno virando menos seno. Aí daqui ó, sairia menos ômega, porque agora a derivada é em relação ao tempo. Repete o U e, bom, isso vai dar essencialmente ômega-U, seno do argumento. Tá? Então apareceu aqui, ó, ômega. E isso tudo está vezes F, né? Então, do F veio A, veio Ρ0, veio V², veio K, e já tinha um U lá, né? Parece que U², porque a gente está multiplicando por dρ(u). Então tem um U adicional vindo aqui dessa derivada. E já tinha lá na força seno de Kx menos ômega-t mais delta, apareceu mais um, né? Por conta também, novamente, dessa velocidade que a gente calculou. Tá? Bom, a intensidade, então, como a gente tinha definido ali em cima, ela é a potência média. Tá? Que média é essa que a gente vai tomar? Como aqui nós temos uma função harmônica, não nos interessa imediatamente, né? Não nos interessa saber qual que é essa potência em cada instante de tempo. Eu gostaria de ter uma coisa média, até porque em alguns momentos ela vai ser zero. Tá? Então a gente tradicionalmente toma a média em um período. Tá? Então a média em um período e depois divide pela área. Né? Então aqui vamos logo ver a expressão que vai ficar mais simples. Então essa intensidade vai ser definida como 1 sobre A vezes a média temporal de F dρ(u), dρt. Essa média, eu acabei não escrevendo aqui a expressão, mas ela é 1 sobre o período integral de 0 até o período de F dρ(u), dρt vezes dt. Tá? Então, é a média de um período. Aqui nós temos
ômega constante, A constante, Rho0 constante, V constante, K constante, U constante. Então isso seria a integral de 1 sobre o período de 0 até o período de seno ao quadrado de kx menos ômega t mais delta vezes dt. Tá? É um resultado, é fácil de você obter também, que é essa integral dá meio. Tá? Dá 1 meio. Então isso vai dar 1 meio de... Aí agora, todos esses termos que apareciam aqui, ó, sem o A, né, porque eu já dividi pelo A, então vai aparecer aqui ômega, opa, apareceu quadrado, porque aqui tinha um K, né, e eu não quero manter esse K. Então eu peguei um K desse com um V, e ômega é K vezes V. Então apareceu aqui ômega ao quadrado. Aí aparece aqui Rho, né? Originalmente era V ao quadrado, um dos V's eu compus com o K, né? Então só aparece mais um V, vezes U ao quadrado. Tá? Outra maneira de expressar isso aqui também é com essa outra expressão aqui, que eu já vou comentar para vocês o que é. Tá? Então aqui está escrito em termos de amplitude de deslocamento, que é o U, e aqui está escrito em termos de amplitude de pressão. Tá? Se a gente voltar aqui na expressão para pressão, né, a amplitude da onda de pressão é Rho0 V ao quadrado vezes K vezes U. Que é exatamente o que eu vou definir aqui então. Ó. Então, eu defini esse P aqui meio cursivo, né, caligráfico, como sendo Rho0 V ao quadrado vezes K vezes U. É a amplitude da onda de pressão. Aí você pode se convencer que precisa desses dois termos adicionais para levar aqui essa igualdade. Bom, maravilha. Então a intensidade sonora, ela depende não só da amplitude da sua onda, mas também da frequência, né? E ambos ao quadrado, ômega ao quadrado vezes U ao quadrado, multiplicado aqui por Rho0 e V. Bom, agora que nós falamos de intensidade sonora, eu só vou finalizar essa discussão sobre intensidade falando de nível de intensidade sonora, que é como comumente a gente acaba discutindo ou expressando a intensidade de ondas sonoras. Então, para motivar isso, eu já vou pegar todo esse parágrafo aqui e eu vou definir o que seria o limiar de audibilidade. Tá? Então, apesar das diferenças entre todos nós, da diferença de percepção sonora de cada um de nós, existe um valor convencionado para a qual, em média, é a menor intensidade que uma pessoa consegue ouvir. Tá? Por exemplo, num exame audiométrico, você poderia saber qual que é o seu limiar de audibilidade. Mas tem uma questão, ok? Esse limiar ele dependeria da frequência. Então, tradicionalmente, ele é estabelecido como o seguinte. Ó, para uma frequência de 1 kHz, o limiar de audibilidade, ou seja, a intensidade mínima que uma onda tem que ter para ser ouvida, é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Em condições usuais, né, normais de pressão e temperatura, isso corresponde a uma amplitude de pressão de 3 vezes 10 a menos 5 newton por metro quadrado. Tá? Uma amplitude de pressão bem pequena. Já a amplitude de deslocamento, ela é da ordem aqui, ó, de 1,1 vezes 10 a menos 11 metros. Muito pequeno, né? Lembra que átomos típicos têm tamanho da ordem de 10 a menos 10. Então, o seu ouvido é sensível a variações de deslocamento, né, que são menores do que o tamanho de um átomo, essencialmente. Claro, nesse limiar, né, no som mais baixo que você consegue ouvir. Bom, pensando nos extremos, né, se a gente discutiu o menor volume que a gente pode ouvir, vamos ver agora qual que é o maior que você pode escutar antes de ter uma sensação dolorosa. Tá? E, de novo, para uma frequência de kHz, né, que mais ou menos é a frequência da nossa voz falada,
essa intensidade, que eu estou aqui representando por um índice M, como fosse de máximo, ela é de 1 watt por metro quadrado. Nessa situação, a amplitude da onda de pressão ela é 30 newton por metro quadrado e a amplitude da onda de deslocamento é 10 a menos 2 milímetros. Tá? Então não é uma coisa absurda. Então se alguém já ouviu um barulho assim, muito alto, ou um grito muito próximo do seu ouvido, que dá aquela sensação dolorosa, nessas configurações, né, o seu tímpano, ele essencialmente oscilou, foi perturbado ali frações de milímetro. Bom, perfeito. De posse aqui então dessas definições, né, ou com elas em mão, vamos fazer aqui mais algumas considerações. Essa questão de intensidade sonora é extremamente subjetiva, tá? Ela envolve a questão de percepção das pessoas, que não é uma quantidade que pode ser medida de forma exata, né? Mas mesmo assim foi estabelecida essa ideia de que nós vamos utilizar um nível de intensidade sonora, né, que é expresso então em uma escala logarítmica. Tá? Por que isso? Primeiro, por uma questão prática, né? O nosso ouvido ele cobre uma gama de intensidades bastante grande, né? De ordens de grandeza. Então, se você transforma essa intensidade em logaritmo, então ela fica, né, num range, numa gama dinâmica, como a gente chama, menor. Bom, outra questão é essa, como eu havia sugerido, né, que alguns estudos resultarem em uma conclusão empírica, né, então baseada em experiência, que é a sensação produzida por um estímulo sonoro, que ela seria proporcional ao logaritmo da intensidade. Tá? Então, essa mais ou menos é a motivação para a definição dessa escala logarítmica. A unidade do nível sonoro, como vocês já devem ter ouvido falar, é o Bell. Tá? Apesar de que um Bell ele representa uma diferença de intensidade grande entre dois sons, né? Como eu vou colocar aqui para vocês, ó. Dois sons que diferem, então, em nível sonoro de um Bell, eles têm uma razão de intensidades de um fator 10. Então, se eu produzo aqui um som, né, com uma certa intensidade sonora, o 1 Bell corresponde a aumentar a intensidade desse som em 10 vezes. Como isso é considerado muito, né, é tradicional nós usarmos o decibel, que é o décimo do Bell. Então, esse nível de intensidade sonora ele é expresso em decibel e usando como referência o limiar de audibilidade. Tá? Então, já vou botar aqui a expressão dele para vocês verem. Ó. O nível de intensidade ele é 10, porque está em decibel aqui, né, vezes o log de 10 da razão entre a intensidade do som que você está querendo estimar o nível, da razão entre essa intensidade e a intensidade do limiar de audibilidade. Ou seja, quando a intensidade for igual a esse limiar, né, o nível sonoro é 0. Okay? 0 decibel. Então é interessante você perceber, por exemplo, o seguinte. Então, se você vai escutar um som, uma música na sua casa, e você liga só uma das caixas de um som. Aí você vai, escuta ali um volume, né? Se você ligar a outra caixa, considerando ali que, né, eu vou fazer aqui uma coisa bem simplificada, você está escutando uma música mono, ou seja, o que vai sair numa caixa vai sair exatamente igual na outra também. Então, quando você ligar a outra caixa, você vai dobrar a intensidade.
Okay? Vai dobrar a intensidade do som na sala, na região onde você está ouvindo essa música. Se você substituir isso aqui, né? Botar aqui, tinha originalmente aqui uma certa intensidade I e foi para 2I. Você pode se convencer que o aumento de nível sonoro é em torno de 3 decibéis, 3 e um pouco, né? Vai com log de 2. Tá? Então, quando você dobra a intensidade, tendo mais uma caixa de som, ou numa banda, você tem um guitarrista, depois outro guitarrista toca mais ou menos com a mesma intensidade, isso faz com que o nível de intensidade sonora aumente de aproximadamente 3 decibéis. Tá? Então, aqui alguns valores típicos. Então, eu vou botar todos aqui de uma vez, tá? Isso aqui é só para vocês terem. Então, o limiar de audibilidade, como eu havia adiantado, é 0 decibel. Um murmúrio, né, a pessoa cochichando baixinho, em torno de 20 decibéis. Uma música suave, né, num ambiente assim, mais calmo, tranquilo, em torno de 40 decibéis. Uma conversa comum, né, sem que as pessoas estejam gritando exageradamente, em torno de 65 decibéis. Uma rua barulhenta, em torno de 90 decibéis. E um avião próximo, né, bem perto da turbina de um avião, em torno de 100 decibéis. Tá? Vale ressaltar aqui que a exposição prolongada a fontes de altos níveis de intensidade sonora é muito prejudicial à sua audição e pode, inclusive, levar a redução significativa, se não a perda da audição. Tá? Então, qualquer coisa que... esse limite é um pouco mais difícil de estabelecer, né? Mas qualquer coisa acima de 75 decibéis, 80, é considerado, né, perigoso de você se expor há muito tempo por esse nível de intensidade sonora. Você vê que as pessoas então, que trabalham, né, com ferramentas, com máquinas, ou regiões em que o nível de intensidade sonora seja muito alto, elas precisam usar protetores auriculares para minimizar os riscos de ter algum problema de audição. E se você tem um hobby, né, gosta de escutar música muito alta, ou tem uma banda, né, e às vezes exagera no som, também é recomendável que você use protetores auriculares, certo? Bom, outra questão que eu queria comentar aqui sobre essa sensação sonora, né? Eu vou até já me livrar disso aqui, ó. Melhorar. Era sobre essas curvas audiofônicas, tá? Essa aqui eu peguei lá da Wikipédia. Tá? Fiz aqui uma citação meio relaxada, mas é clássica essa figura aqui da Wikipédia. E essa figura aqui, ela essencialmente, de novo, né, foi baseada em estudos empíricos, como esse que eu mencionei antes, tem até modelos alternativos para elas, mas a ideia aqui é a seguinte. A ideia é que se você pega uma fonte sonora que emita sons com frequência de 1 kHz, é o que está representado aqui, por exemplo, por essa linha, tá? E você ajusta essa frequência e tal, para que ela tenha um nível de intensidade sonora, você ajusta o volume, desculpa, para que tenha um nível de intensidade sonora de 60 decibéis. Tá? Então pega uma pessoa, bota uma fonte emitindo ondas sonoras ali na vizinhança de 1 kHz, com um nível sonoro de 60 decibéis. Tá? Aí a pessoa vai escutar, tem uma certa sensação auditiva, ok. Aí você pega agora a frequência dessa fonte e diminui, por exemplo, para 100 Hz. Tá? Então daqui de 1 kHz você vem para 100 Hz. O que essa curva está nos dizendo é que para que esse ouvinte tenha a mesma sensação sonora de antes, é preciso que, então se eu estou vindo aqui da curva de 60, é preciso agora que essa fonte tenha um nível sonoro de 80 decibéis.
tá? Porque o nosso ouvido, ele é, num certo sentido, otimizado, né, para ouvir ali frequências próximas de 1 kHz, que, como eu havia adiantado antes, são exatamente as frequências mais ou menos ali da voz humana. Okay? Então, isso é mais crítico quando você está sendo exposto a sons de volume mais baixo. Então, se o nível sonoro for 20, por exemplo, em 1 kHz, para que você tenha a mesma sensação sonora a 100, né, seguindo essa curva aqui, tem que ser aqui, ó, quase 50 decibéis. Tá? Então, é uma grande diferença. Quando você vai aumentando o volume, né, aí essa curva vai ficando razoavelmente mais plana e, consequentemente, você tem uma sensibilidade mais uniforme a todas essas frequências. Isso, mais ou menos, seria uma motivação para que as pessoas queiram ouvir música mais alta. Às vezes, quando você tá ouvindo um som assim muito baixo, ele parece assim meio magrinho e tal. Aí você aumenta o volume e as frequências parecem todas ficar mais audíveis. Essencialmente, essa que é a ideia. Às vezes, né, o pessoal que toca guitarra ou audiófilos, às vezes usam um termo assim, eles dizem que abre o som a partir de um certo volume. Essencialmente seria mais ou menos quando você está nessa região onde todas as frequências ali estão sendo ouvidas mais ou menos transmitindo a mesma sensação. Ok? Bom, então, por hoje está bom, né? Nós terminamos aqui uma discussão sobre ondas sonoras, fizemos uma aula completa sobre isso. Deem uma estudada nessa questão e eu vou recomendar aqui que vocês procurem vídeos sobre o chamado tubo de Rubens. Tá? Tubo de Rubens é um tubo no qual são produzidas ondas sonoras dentro do tubo, só que lá dentro tem um gás inflamável, né? E então esse gás é como se o tubo de Rubens como fosse uma boca de fogão em formato de tubo, né? Tem vários furinhos. Então o gás sai dali desse tubo e ele, precisamente, você acende ali com fogo fora desse tubo, dá um efeito super bacana ali fora do tubo. Dê uma pesquisada sobre esse tubo, porque aí nós vamos conversar sobre ele na nossa aula síncrona, tá? Que a gente tem algumas considerações interessantes para fazer sobre ele, e fora que é um experimento visualmente super bacana, muito apelativo, ok? Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Que bom, o objetivo era discutir aí física, discutir ondas sonoras de uma maneira minimamente efetiva nesse momento de pandemia. Okay? Então, bons estudos, até a próxima!